Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, eu sou a professora Débora Gomes, do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, campus Irati, no estado do Paraná, Brasil. O tema deste trabalho é o brincar como ferramenta contra a adultização e inatividade física de crianças. Esse estudo é resultante da pesquisa continuada realizada na linha Infância, Cultura e Ensino por meio do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Física, Cultura e Contemporaneidade e do projeto de extensão Unimoving, onde propomos a formação docente continuada com a temática Vamos nos movimentar. Nós trabalhamos com o pressuposto de que o movimento é linguagem e, logo, devemos propor um movimento corporal consciente, ou seja, com intencionalidade, significado e sentido. Estudos na área da educação, da saúde, da psicologia, da neurociências e da psicomotricidade têm sustentado a importância do brincar para as crianças. Apesar disso, a resistência ao planejamento de ações sistematizadas relacionadas às atividades da cultura corporal de movimento no cotidiano da educação formal de crianças é uma realidade. O objetivo desse estudo foi tecer breves considerações sobre as concepções de infância e da criança e a importância do brincar como ferramenta pedagógica contra a adultização e inatividade física de crianças. É uma pesquisa participante de abordagem qualitativa. O referencial da pesquisa foi construído a partir dos dados históricos sobre a criança ocidental e do relato de experiência, percepções e das análises realizadas por meio da formação docente Vamos nos movimentar. Participam dessa formação professores e profissionais da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, estudantes do curso normal, magistério em nível médio, graduandos de pedagogia e educação física e pós-graduandos em nível de especialização na área de psicomotricidade, psicopedagogia, alfabetização, educação especial e neurociências. A oferta de formação docente continuada foi iniciada no ano de 2003 e esse nome, Formação Docente Vamos nos Movimentar, passou a ser utilizado em 2023 por meio do projeto de extensão Unimoving. São cursos de curta duração, palestras, oficinas, disciplinas de graduação e especialização, onde nós propomos jogos, brincadeiras, atividades lúdicas, rítmicas e gímnicas como ferramenta pedagógica para o cotidiano escolar de crianças. São mais de 1.000 horas ofertadas em 29 municípios do estado do Paraná e um município do estado de Santa Catarina, no Brasil. Mas, apesar dos números, essas demandas ainda continuam recorrentes e o brincar ainda é um tabu nas escolas. Arrier, em seu livro História Social da Criança e da Família, destaca que no século XIV e XV não existia um sentimento em relação à infância, ou seja, não se tinha consciência das particularidades da criança, não havia distinção entre a criança e o adulto, ela não possuía uma identidade própria e, portanto, não se sabia o que fazer com ela. Apenas entendia-se que ela deveria ser vigiada e controlada porque ela não dominava os instintos do corpo. Já nos séculos XVI e XVII, com as mudanças decorrentes na Europa, da sociedade europeia, a criança passou a ser foco de interesse educativo dos adultos e, ao reconhecer que ela fazia parte da continuidade familiar,
A preocupação em preparar a criança para a vida ficou mais evidente e a ampliação e o surgimento das instituições escolares se tornou uma realidade. Atualmente, a educação formal das crianças é um direito e as crianças são entendidas como sujeito de socialização, de conhecimento, de criatividade e de direitos. Com esses dados, são inúmeros documentos produzidos ao longo de décadas, ou seja, livros, artigos científicos, documentos oficiais que tratam da Organização da Educação Nacional, teses, dissertações apontam para a importância do brincar no cotidiano da criança. Apesar de toda esse referencial produzido e disponível, no senso comum prevalecem algumas questões. Quanto antes a criança andar, correr, falar, enfim, quanto antes ela adquirir autonomia, melhor? Será que ao se preocupar em acelerar o processo, não estamos pulando etapas e não permitindo que essa criança seja criança? Questões ainda como: dizer não é proibido ou sim e não fazem parte do processo? Cuidar ou educar? Educar na escola ou em casa? Disciplinar ou ensinar? Correr ou não correr? Enfim, muitas questões, às vezes, por vezes tratadas como oposição, quando se complementam. Ainda podemos levantar as questões que são tratadas: explorar o ambiente, objetos ou o celular? Falar ou silenciar? Conviver com outras crianças ou somente com adultos? Se movimentar ou ficar parado, imóvel? Se parte do princípio que para aprender a criança precisa estar parada, imóvel, mas será que esse é um princípio válido? A necessidade de que a criança esteja parada e imóvel para que nós adultos possamos dar conta das nossas atividades tem refletido e trazido à tona a questão em relação ao uso excessivo de telas, ou seja, tablets, smartphones e computadores têm sido utilizados como ferramentas para ocupar as crianças e, de certa forma, restringem, as horas em que essa criança pode estar se movimentando, interagindo, se expressando e explorando. A Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria aponta que para crianças menores de 2 anos o uso de telas não é recomendado. Já para crianças de 2 a 5 anos é recomendado 1 hora no máximo de uso de tela por dia, enquanto que para crianças de 6 a 10 anos são 2 horas de uso de tela por dia. Será que essa é a realidade das nossas crianças na atualidade? Bom, diante desses fatores que nós apontamos, a inatividade física, que era uma palavra utilizada para debater sobre o cotidiano do adulto, agora se aproxima do cotidiano da criança. Os dados recentes da Organização Mundial da Saúde apontaram que 78% das crianças não atingem o mínimo de atividade física recomendada por dia, ou seja, o mínimo de 60 minutos em movimento por dia. A inatividade física, que tem sido fator de preocupação na sociedade, no mundo todo, também tem sido fator de preocupação nas instituições escolares, ou seja, a inatividade física no cotidiano escolar também acontece. E por quê? Dentre os fatores apontados por estudos e relatados na formação docente estão
o número de aulas de educação física reduzido, a falta de recursos físicos, humanos e materiais, repertório restrito de jogos ou brincadeiras, medo que as crianças se machuquem, entender que quando elas estão brincando em espaços maiores, como quadras, ficam fora de controle e ainda que não aprendem o conteúdo formal com esse tipo de atividade. Ou seja, as experiências do brincar como ferramenta no cotidiano escolar têm sido limitada. Rotinas e ações cotidianas em que a criança reproduz a rotina e ações do adulto têm sido cada vez mais presentes. O uso ilimitado de telas, em que a criança fica por horas praticamente imóvel, ela não se comunica, ela não age com as outras pessoas, não interage com as outras pessoas ao seu redor, ou seja, ela ainda tem possibilidade de acessar conteúdos impróprios para ela, também é uma realidade. Costumamos sempre discutir nas nossas formações, debater nas nossas formações. Eu estou tratando essa criança como criança ou como um mini adulto que o Arrier relata no século XIV e XV? Essa criança está acessando vestimentas, está acessando diálogos, atividades, músicas que são do universo adulto. Será que ela tem condições de acessar esse tipo de questão ou esse tipo de elementos presente no universo adulto? Bom, o resultado, as consequências também têm sido relatadas na literatura e também nas formações docentes. Dentre elas, a má formação músculo-esquelético, prejuízos neurológicos, problemas de visão, aumento do número de doenças crônicas não transmissíveis em crianças, como diabetes, hipertensão, colesterol, distúrbios de sono, dificuldades em relação a habilidades sociais, emocionais, de comunicação e resolução de problemas. Ou seja, a cultura que tem promovido o distanciamento da criança do seu mundo infantil tem imperado. A inserção precoce dessa criança no mundo dos adultos é uma realidade. E a construção da identidade de crianças com tipologias físicas e psicológicas de adultos tem sido cada vez mais recorrente ou frequente no nosso dia a dia. Por fim, queremos ressaltar que entendemos a importância da criança ser tratada como criança e de que o ato de movimentar e explorar objetos, estruturas, ambientes, perguntar e interagir é fundamental para o processo de formação das crianças. Portanto, precisamos romper com a cultura de que somente sentada e de preferência imóvel e em silêncio a criança aprende. João Batista Freire, um autor brasileiro, ressalta que é preciso que as escolas, no início dos anos letivos, matriculem não somente a cabeça, mas também os corpos das crianças. Então, nós propomos, por meio da formação docente Vamos Nos Movimentar, ao invés do uso excessivo de telas, as telas do artista plástico brasileiro Ivan Cruz, que retratam as brincadeiras de crianças. São várias possibilidades de brincar que podem ser propostas e sistematizadas no cotidiano escolar. O projeto de extensão Unimoving, por meio da formação docente Vamos Nos Movimentar, busca, portanto, dar acesso aos fundamentos científicos sobre a criança, bem como as ferramentas pedagógicas para o desenvolvimento na infância por meio das danças, ginásticas, jogos e brincadeiras peculiares a esta faixa etária. Portanto,
Entendemos que ensinar e possibilitar o brincar, que privilegia as experiências de movimento e permite a criança ser criança, é imprescindível e urgente na luta contra a adultização e inatividade física presente na vida atual de milhares de crianças. Entendemos que o brincar na infância é um meio privilegiado para que a criança possa sentir, pensar, se movimentar, se expressar, ou seja, para que a criança seja criança. Aqui estão algumas referências utilizadas. O nosso muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.